question. Os intérpretes não conseguem ouvir-os. Pedir para vocês serem breves, para a gente poder aproveitar o tempo máximo possível, antes que a Maria coitada morra de fome e de cansaço. Não, pode ficar pertinho. Junto a gente, Márcio. Então, só por favor, fale o seu nome, para me situar. Je vous remercie pour si bonne soirée. Québécois. Que assim todo mundo vai entender. Bon, comme Carla vient de parler, moi j'appelle Marcio, je travaille avec Archie. E olhando um pouco essa parte de urbanização que você nos apresentou essa noite, dá para traçar alguns paralelos entre São Paulo e Montreal. Por exemplo, quando você falava da rua Santa Catarina, que nós temos a rua Augusta. Lógico que não dá para comparar o design de uma com a outra. Eu acho que a rua Augusta aqui está passando por um processo da nova Augusta, né, de urbanização, de tomara que chegue a esse nível que Montreal tem. A parte das bicicletas, aquele táxi, aqui a gente tem alguma coisa parecida, né, uma iniciativa acho que Itaú. O que é triste é que eu só achei em bairros ricos, aqui em São Paulo. Você não consegue achar em lugares onde tem ciclovia, pelo menos na ciclovia do Rio Pinheiros, infelizmente a gente não tem. E fazendo esses comparativos, eu lembrei que há uns 10 anos atrás, o Immigration Quebec fazia aqui no Brasil algumas palestras para levar jovens designers, arquitetos. Eram elencadas algumas profissões que eles levavam para o Quebec. Vendo esse paralelo, lembrando aquelas últimas duas partes de mobilização e intercâmbio, que eu chamo, a senhora tem algum dado desse pessoal brasileiro que foi para Quebec trabalhar com design, se o Quebec recebeu alguma influência do Brasil, conversando nessa parte, levando a conversa para essa parte de intercâmbio Brasil, Canadá, Brasil, Quebec, Brasil, Montreal. Nós temos alguns agentes infiltrados aqui na sala. Temos alguns representantes do governo, mas eu não sei se esse tipo de informação especificamente você teria. Imagino. Eu não preciso me escutar aqui. Que eu saiba, a influência do Brasil, eu não conheço muito brasileiros em Montreal. Existe a Universidade McGill, eu conheço um pesquisador que trabalha sobre a questão de concurso de arquitetura na Universidade de Montreal. Em termos de prática, o Brasil influencia muito Montreal no sentido que, e eu vou dizer um pouco, eu falei um pouquinho antes sobre isso, eu acho que arquitetos brasileiros, designers brasileiros nesse momento, e eu não falo porque eu estou no Brasil, eu sou muito sincera, porque vocês são os melhores nesse momento. E a qualidade da reflexão que se faz em termos de arquitetura, e mesmo em urbanismo, vocês tiveram grandes pensadores urbanistas aqui no Brasil. Isso foi realmente, sem dúvida, isso influenciou muito o pensamento norte-americano e canadense e de Montreal. Vocês são muito influentes através dessa excelência dos que vocês desenvolvem aqui no Brasil. Entretanto, nós temos muito poucos brasileiros que trabalham conosco.
mas temos, na verdade, muito poucos arquitetos internacionais que têm acesso às nossas licitações, porque nós não abrimos isso internacionalmente. Nós temos muito poucos concursos internacionais, porque nós acreditamos que duas coisas. Nós acreditamos que se nós queremos que nossos arquitetos desenvolvam o mercado deles internacional, então nós precisamos que o mercado interno confie neles. Então nós precisamos ser os clientes primeiros e depois vai ser mais fácil de convencer os outros países a aceitar o trabalho deles. Então, mas eu acho que é muito interessante de colocar nossos arquitetos em concorrência com os arquitetos do mundo inteiro. A abertura é essencial. E isso, nós temos um espírito muito reto, muito fechado de nacionalismo. Nós temos que trabalhar internamente. Então, nós fizemos um concurso de ideia internacional que foi muito bom para a entrada da cidade de Montreal. Então, nós queremos que se torne internacional. E agora que eu conheço vocês, se nós tivermos concursos abertos internacionalmente, eu vou contar com vocês para contatar os arquitetos daqui para que tenham participantes brasileiros. E eu convido que vocês entrem no nosso site da internet, porque as chamadas à criação estão sempre lá. Quando nós lançamos concursos, a cada 2 semanas nós temos novos concursos. Não todos são internacionais, mas tem alguns que são internacionais e abertos ao público internacional. Quando a Carla faz, como eu falei, a gente está no Facebook, já nos encontramos em algumas coisas, mas ficamos de conversar. E com a Maria José, fiquei muito contente de ver o que vocês estão fazendo. Eu sou Jorge, sou da Rede Nosso São Paulo, do programa Cidades Sustentáveis, um programa que está comprometendo partidos políticos, governos, para uma agenda de desenvolvimento sustentável do Brasil. Acho que o resultado foi extremamente acima da nossa expectativa, né? Nós chegamos a mais de 700 candidatos, 200 cidades brasileiras agora com resultados fazem parte do programa e, na verdade, o desafio começa agora. E principalmente nas grandes cidades, representa 25% da população brasileira dessas cidades, né? Então é um desafio muito grande. Agora, o que eu vi é o seguinte: o que você trouxe e o que vocês estão fazendo pode ser muito, mas muito importante para esse processo. O que eu tenho visto no Brasil um interesse, seja das organizações da sociedade, dos políticos, alguns, apesar de tudo que existe de ruim nesse campo aí, mas estão muito abertos para essas demandas novas, estão sendo desafiados. Há cada vez mais instrumentos de controle social para exigir resultados, e o programa traz essas ferramentas até para ajudar nessa medição. Não somos os únicos, a gente está, na verdade, dando pontapé inicial, estou contando muito com você nesse desafio. E o que eu queria ver muito de você, de colaborar, é o seguinte: gostei muito de muitas coisas, mas essa visão de que o design ele tem um impacto realmente em tudo, né? Na cultura, no novo olhar que você falou, que é fundamental no processo educativo. E aí eu gostei muito dos programas que você tem, que podem ser muito ricos aqui, de capacitação e educação de políticos, das pessoas, das crianças. Esses concursos que vocês fazem são muito importantes, seja para executar obras, seja aqueles concursos para melhorar a cidade, a aparência da cidade, né? As licitações, a gente gostaria de criar um canal para ver se você nos colabora com esse programa também, né? Que eu acho que ele vai começar a ser colocado em pé. Então eu gostaria mais de ouvir algumas coisas sobre isso e ver a possibilidade da gente trazer uma colaboração nesse campo. Obrigado. C'est génial. Merci beaucoup. Contente de abrir as colaborações nessas questões. Principalmente, finalmente, a duração, a sustentabilidade depende muito de todo esse processo de inclusão, de qualidade.
E não é que o desenvolvimento sustentável de um lado e o design no outro, tudo isso é como na Agenda 21. A Agenda 21 tenta de juntar tudo isso, que ela tenta mostrar é que o fator cultural, todos esses elementos contribuem para fazer uma sociedade sustentável. Bom, mas nós estamos dentro desse espírito e eu gostaria muito de compartilhar com vocês toda a nossa experiência. Parece que nós trabalhamos sempre em uma pequena escala, comparando com a escala brasileira, mas talvez nós temos que voltar na pequena escala aqui no Brasil também. Talvez nós falamos... Eu li um artigo muito interessante sobre as cidades se tornaram megalópolis e as cidades sempre teve um conceito que implica limites. E hoje em dia as cidades não têm mais limite. E toda nossa tudo que nós fazemos na cidade mudou porque as cidades não têm mais limite. Talvez nós sejamos capazes de recriar limites para fazer reviver, manter as relações e os limites das cidades para que nos permite ter os pequenos centros das cidades, porque hoje em dia não existe mais um centro da cidade. Então todas essas questões são escalas e limites que são extremamente importantes e eu acredito que nós mesmo Montreal, então, para o tamanho do Quebec, é uma grande cidade, Montreal, tudo é relativo, né? Eu tenho j'ai l'impression qu'on doit... Então, nesse sentido, foi profundamente inspirador a lógica que você trouxe, porque traz essa consideração do pequeno dentro de um ambiente macro. E daí, se estamos falando de 10, de 20, de 200 milhões, a coisa fica mais fácil porque parece possível, né? Ela está contida ali entre um espaço mais próximo a nós e do qual tomamos conta. Eu fiz uma indelicadeza, mas eu queria agradecer muito a parceria que a gente estabeleceu em especial para este encontro com o Instituto Europeu de Design, o Ricardo, a Amanda, enfim, os meninos se desdobraram em 95 para a gente conseguir fazer com que esse encontro surgisse como surgiu, enfim, nos deliciássemos com a apresentação da Marie-José, e certamente essas essas articulações conjuntas vão dar muito futuro, muito samba, mas enfim, vão dar muito futuro. Obrigado, eu queria agradecer para o IED, é uma instituto europeu de design, é um prazer enorme participar do jeito ainda pequeno dessa iniciativa. É uma sementeira, né? Acho que nós estamos aqui pensando em muitas sementes que vão fazer sentido no futuro. Vocês estavam falando do pequeno, isso eu estava lembrando aqui do Lévi-Strauss, do Claude Lévi-Strauss, quando ele escreveu sobre São Paulo. E a visão do Strauss sobre São Paulo era particularmente fascinante, porque ele dizia que ele comparava as cidades do Novo Mundo, que é o nosso caso, acho que isso que compartilhamos, com as cidades do Velho Mundo, né? E ele falava da particular questão da passagem do tempo, né? Enquanto que para nós o tempo é degeneração, é o velho, é a decrepitude, nada foi feito para durar nessas cidades do Novo Mundo a princípio, né? Para o Velho Mundo o tempo era um fator importante. Quanto mais velho, aquilo se tornava mais sólido, né? E mais fazia parte da vida de uma cidade. E sobre São Paulo, ainda mais gravemente, Strauss dizia que a cada meio século um bairro morria inteiramente em São Paulo. Quer dizer, se você olhar a história das elites de São Paulo, né, dos bairros que vão nascendo e morrendo, parece que é uma cidade efêmera, uma cidade feita para durar pouco. Então, esse é um especial desafio no contexto desse debate. E um especial desafio na questão da arquitetura contemporânea. Nós, brasileiros, somos demasiado fascinados pelo moderno e muito pouco entusiastas do contemporâneo.
essa é uma provocação, sei que vou receber várias pedradas lá fora por causa disso, mas a grande arquitetura brasileira, né, a arquitetura que nos marcou no mundo é uma arquitetura moderna, não uma arquitetura contemporânea, né, falando do modernismo em si. Depois a gente briga. Mas o que eu quero dizer com isso, e a pergunta que eu quero fazer, agora eu quero trazer uma outra pessoa para o debate, que é a Jane Jacobs. Né? A gente falou muito da ideia das intervenções urbanas, e olhando para esse projeto de Montreal, vejo muito a Jacobs no sentido de grandes intervenções arquitetônicas que foram capazes de irradiar transformações muito significativas para os seus entornos. Aqui em São Paulo nós tivemos várias iniciativas, vou citar algumas. Mercadão Municipal, uma grande iniciativa de transformação. Eu olho para o entorno, não vejo nenhuma transformação. Sala São Paulo, uma grande transformação do ponto de vista arquitetônico, de resgate do passado. Olho para o seu entorno, eu vejo a Cracolândia. E vou citar um exemplo recente, a Praça Roosevelt. Um exemplo muito interessante de revitalização urbana, em que as novas populações, os skatistas e artistas urbanos ocuparam e estão incomodando profundamente, que trazem uma nova cidade, uma nova perspectiva. Eu queria dizer, se você ainda acredita nas velhas ideias da Jane Jacobs, que o Jaime Lerner também abraçou aqui muito fortemente, com um livro que se chama Cultura Urbana, que é uma releitura da Jacobs, né, de experiências no mundo, e o quão importante essas grandes intervenções arquitetônicas são para a transformação de uma cidade. Né? Nós tivemos projetos de resgate, de edifícios históricos, mas muito poucos projetos de arquitetura contemporânea de impacto, patrocinada, financiada, distribuídos pela cidade. Eu queria saber qual é a importância num projeto como esse das intervenções arquitetônicas de grande impacto e dessas revitalizações urbanas. Bom, eu acredito que elas são essenciais muitas vezes. A Jane Jacobs foi uma pessoa extraordinária, uma grande pensador da vida. Eu acho que também foi o Lerner também está no mesmo tipo de pensamento da Jane Jacobs, que são pessoas que pensam na cidade de uma maneira diferente, que tiveram uma herança muito diferente. Eu acho, de qualquer forma, que eu sempre dizer sim, nós trabalhamos o ordinário, não o espetacular, porque mesmo Barcelona teve a mesma estratégia. Eu não tenho a pretensão de que Montreal tenha o mesmo impacto que a Barcelona, mas de qualquer forma, o que nós tivemos em Barcelona é que eles tentaram aumentar a qualidade da experiência da cidade com pequenas intervenções de acupuntura, como o Sr. Lerner falava, em diferentes lugares que fizeram alavancas e que tiveram reapropriações de diferentes grupos. E eu acredito que essas pequenas intervenções, se elas são bem levadas a cabo, elas podem ter muito mais impacto que um grande projeto emblemático. Entretanto, eu acredito que uma cidade precisa dos dois. E se nós tivéssemos dinheiro, se nós não fizermos em Montreal, desde da construção do Estádio Olímpico, porque nós não tivemos grandes projetos emblemáticos, nós tivemos a grande biblioteca, mas foi por falta de meios, de recursos. Bom, é que na verdade não houve vontade política de colocar o dinheiro necessário para fazer esse tipo de projeto. E eu acredito que de qualquer forma que uma sociedade precisa de um ícone e uma cidade também precisa de grandes projetos muito na verdade vão forjar a sua identidade e que vão desenvolver uma certa segurança. E além disso que
que vão ter um efeito de atração e de aumento econômico, etc. Pense em Bilbao, que é o mesmo exemplo, mas quase todas as cidades desenvolvem as suas estratégias de arquitetura ícone. Bom, mas isso não é suficiente. Não é porque você tem um super edifício que as pessoas vão querer vir para essa cidade. E que a qualidade da vida dos bairros vai melhorar. Mas eu acho que uma estratégia em 2 níveis é essencial. E que uma pequena acupuntura pode não ser suficiente para dar um grande impacto e vai manter vocês na concorrência internacional. Por tudo que é o branding das cidades, como o ranking Flórida, etc., cidades criativas, etc., existem muitas pessoas que utilizam o nosso trabalho como estratégia de diferenciação e de atratividade territorial, ou de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Bom, é muito bom, mas eu acho que por isso nós precisamos de um equilíbrio entre as duas estratégias, entre o que tem um real impacto para o cidadão e aquilo que tem um impacto para a economia da cidade, que vai gerar receitas e que eles vão se beneficiar também, os cidadãos, porque isso vai trazer receita. Isso responde a sua pergunta? Deixa eu trazer uma palavrinha. Laisse-moi apporter une parole à ça. Mal feitas e que parecem justamente querer dar a entender que a ponta do iceberg, a parte ao todo, seria o SESC. Porque o SESC tem suas mega construções absolutamente emblemáticas, mas que tem um tal entrosamento com o entorno, uma tal apropriação da sociedade, quer dizer, até que ponto a coisa é feita, como ela colocava o bottom-up. E claro que você sempre tem uma estratégia que invariavelmente em algum momento é top-down, mas até que ponto é esse vai e vem de vasos comunicantes ou é alguma coisa realmente imposta como disco voador, né? Eu acho que junto ao que a gente traz o como dentro, e talvez o gostoso disso seja a gente estar chegando a um momento de convergências, né? Em que é tudo junto, e um cuidado mais com a estratégia e a sua implementação do que efetivamente com somente o produto, né? Quer dizer, mais o processo, e menos o produto é muito o que você defende também. Boa noite. Meu nome é Fernando, sou arquiteto de formação, mas sempre trabalhei com desenho industrial. E aproveitando aí a deixa, né, do que, do como, né, do foco, o grande foco aqui é fazer com quem. Quando eu estudei, há mais de 30 anos, eu continuo estudando, não é que eu parei, né? Mas há mais de 30 anos a formação me dava 5 habilitações. Né? Projeto de edificação, planejamento urbano, paisagismo, comunicação visual, como era chamado na época, né? E desenho industrial. E o que a gente acaba percebendo hoje é que essas áreas todas, né, nós estamos virando muito especialistas, deixando de lado a questão mais global, né, do entendimento mais do todo, e a gente às vezes está focando em pequenos pedacinhos que, de repente, que somados não formam, não dão uma forma. Então, eu achei uma coisa que é ultra bacana e que acho que projetos como esse podem nos trazer, é a gente deixar um pouco de lado. Eu vou falar isso pela minha experiência profissional, porque eu sempre trabalhei dentro de indústria. E numa indústria não existe autor, existem autores. Eu faço um projeto autoral dentro de uma indústria, faço um projeto com um grupo de pessoas lá dentro e principalmente com a demanda externa. Então acho que esses projetos, a hora que a gente chega a conversar com a população, de fato, que conhece bem o tema também, né, é onde
gente vai decidir. Eu acho que o design, eu brinco assim, né, é uma ferramenta demolidora de impossibilidades. Só que a gente tem que saber quais são essas impossibilidades. Né? E quem vai nos dizer, no caso das cidades, é quem mora nas cidades. Né? Talvez a gente esteja ainda muito distante, até porque a gente tem uma conformação social muito diferente do Canadá. Não vou dizer que é mais fácil lá, né? Uma pirâmide social mais achatada, diferente da nossa, mas que, de fato, eu acho que essas propostas nos trazem assim, nos trazem outras maneiras, de fato, de a gente enxergar para quem a gente está projetando. Né? O que a gente vai projetar, como a gente vai fazer. Agora, quem vai nos dizer o que é o melhor? É quem vai morar, né? A Maria José vai ter a oportunidade de ver os projetos aqui na cidade, que a Juliana vai nos acompanhar, né? Mas que refletem de fato esse exercício, né? E que a gente talvez aqui não conheça. Vai ser a primeira vez que eu vou, né? Mas que de fato a gente tem os exemplos de que, com certeza, a experiência de vocês lá vai nos trazer aqui enorme colaboração. Projetos hoje, para mim, todos têm que ser colaborativos. Não existe mais projeto autoral, né? Fernando, se terminou. Com habilitado a fazê-los. Isso é muito complicado. A gente trabalha e eu acho que os piores inimigos dessa questão são os arquitetos e os designers mesmo, porque a formação, eu não sei aqui, mas lá no Canadá é muito corporativo. Eu não sei se no Brasil é tão corporativo, mas as profissões corporativistas, mas as profissões são realmente decupadas. Um arquiteto não é designer, um designer não é grafista, e assim vai. E é uma segmentação das escalas e dos projetos que é completamente obsoleta, que não existe mais, que continua sendo ensinada. Pra gente, o arquiteto é Deus, ele pode fazer tudo que ele quiser. E depois tem os outros secundários, que são os designers de interior, decoradores, etc. Mas não é verdade. Porque quando a gente fez o concurso de comércio, a gente percebeu que os arquitetos que fazem, porque é um domínio que não é reservado para ninguém, design de comércio pode ser por qualquer um. Arquiteto de interior, designer de interior não é um mercado protegido, então a gente tinha comércio que era feito por diversos perfis. E não é verdade que os arquitetos eram melhores que os designers de interior. Eles tinham uma sensibilidade diferente e uma outra escala. De maneira muito global, os designers de interior eram muito bons para toda a interface, para que o cliente fosse confortável, para que funcione, para não ter fila, a planificação, o entretenimento, a manutenção, toda a interface entre a pessoa e o comércio era geralmente bem resolvida, mas os conceitos eram menos statements, eram menos fortes. Porque são pessoas que são formadas para prestar atenção em tecidos, em cores, em luzes. E é uma coisa, em intervenção, que a gente ensina muito pouco em arquiteto. Mas se você coloca um arquiteto e um designer juntos, e mais um grafista, outras profissões também, os projetos são muito mais ricos, porque não é verdade que uma competência seja o suficiente para resolver a complexidade das coisas. E a gente vê nos concursos ambientais, a outra escala, a gente faz
onde a gente quer coisas, edifícios energéticos, etc. Mas precisa de engenheiro e especialista ambiental e etc. E os arquitetos expressam muitas reticências em trabalhar em workshops com processos de design integrado com os outros especialistas, porque ele tem medo que os conceitos deles seja enfraquecido pelo ponto de vista das outras competências. E eu acho que isso é uma grande questão no processo do design. Quem faz o quê? Quem colabora? Em qual nível? Porque não é verdade, a gente nunca faz um projeto sozinho. E é realmente complicado. É um problema de verdade que a gente gostaria muito de resolver. La question est, il faut faire la gestion. Que são parte de grupos de estudos, enfim, curso da GD, Casa do Saber, enfim, que a gente vem discutindo esses vários olhares complementares, sem os quais não se resolvem os problemas que não foram resolvidos pelos olhares únicos. Mas talvez nós tenhamos que flexibilizar mais essa complementaridade de olhares no que diz respeito ao trato das questões, mas possivelmente tenhamos que ser mais rígidos com relação aos papéis e responsabilidades do que é Estado, do que é mercado e do que é sociedade civil. Me parece que a gente tem uma confusão onde não deveria ter, né, e não tem clareza onde deveria existir. Porque quando você mencionava justamente o comprar, por exemplo, eu me perguntava até que ponto o Estado compra ou ele é uma mola de impulsão do mercado, até que ponto isso é um início de um processo que depois toma fôlego por si, é um incentivo a uma formação do olhar. Me parece que esses papéis ainda não estão muito claros, ao passo que tem várias novas profissões surgindo, se consolidando, sem que ninguém seja o pai da criança, porque, enfim, saiu de onde, né? Saiu de todo mundo ao mesmo tempo. Essa é uma questão importante. Algum último comentário, questão, antes que sejamos expulsos do teatro? Você vem aqui? Queria falar que esse ano eu tive a oportunidade de visitar Montreal e realmente, sim, a questão de acolhimento da cidade, a questão de você sentir que a cidade é feita para você foi uma sensação muito interessante que aqui no Brasil eu não sei porquê, realmente, mas lá eu senti isso, que a cidade funcionava no sentido de acolhimento. E outra coisa que eu queria falar, assim, apesar de eu não participar do governo, nem nada disso, mas por um histórico fui aproximando, fui vendo e pensando como que eu, como atuante da academia e do mercado e na relação do governo, vendo as ações que você está apresentando aqui, da versão de cima para baixo, como que o mercado, a academia está aceitando isso? Como que as pessoas estão incorporando isso, transformando isso numa independência do governo? Porque eu acredito assim, o governo muda, as ideias mudam e eu acho que a sociedade civil tem que se empoderar desses pontos, dessa cultura, né? Porque aqui você está propondo uma nova visão e como a sociedade está se empoderando dessa questão do design, como está sendo absorvido. E outro ponto que eu queria, misturando isso, né? Como você enxerga os clusters, os agrupamentos, os coletivos, esses espaços colaborativos civis que estão se organizando? Eu tenho um histórico, por isso eu tenho muito interesse, e eu vejo que a gente estava discutindo sobre os pequenos, né? Como empoderar os pequenos para eles fazerem mais, né? Como fazer mais com menos, como transformar isso no nosso dia a dia. E duas perguntas em uma. Bom, qual a primeira, então? Vamos ver.
A importância da apropriação da sociedade civil no projeto coletivo é fundamental. Mas isso é feito com o tempo. E eu acho que o mais importante e a maior vitória até agora que me deixa feliz é que essa visão que a gente tem, ela vem de 91, 92 e que ela perdurou os partidos políticos e as mudanças eleitorais. Então, eu acho que se a gente quiser mudar as coisas profundamente, é necessário tempo. E é necessário repetições de ações constantes em muitos anos, as mesmas mensagens, as mesmas atividades, as mesmas ações, com o mesmo público. E é o erro que a gente vê na função pública. Eu tenho muitos funcionários que têm outros setores de atividade para promover na aeronáutica, farmacêutica, etc. E eles sofreram muito por ter mudado constantemente o plano de ação, a estratégia, etc. E não ter mantido valores de base e feito o esforço de convencer, a cada vez que teve uma mudança política, de convencer a recorrência aos políticos e não tentar fazer tudo, mas centralizar, fazer as escolhas e assumir essas escolhas e não tentar regulamentar todos os problemas. A gente decidiu que tinha 3 eixos de intervenção e a gente recusa todos os outros projetos. A gente só faz esses 3 eixos. A sociedade civil, o lugar do Estado e o mercado e etc. versus a sociedade civil, eu acho que o que é governamental ou público é colocar o que não se faz naturalmente, impulsionar o que não se faz naturalmente no mercado. Não é o lugar do mercado. Tem uma coisa que a gente errou. Bom, posso falar de muitos erros, mas tem muito ida e volta. Assim, a gente realmente errou bastante e a gente aprende muito. Por exemplo, o cesto de lixo que eu mostrei para vocês, que mudou muito entre o concurso e o final. Ensinou a gente que os concursos em design industrial não é o trabalho da cidade de Montreal desenvolver o produto. É um problema do designer. A gente precisava de um cesto de lixo. Não era a gente que tinha que ter desenvolvido. A gente tinha se associado à indústria e convidar a manutenção para poder garantir a nossa comanda e achar a solução. A gente precisa ser um melhor cliente, mas a gente não pode substituir o setor privado. E isso tem sempre um limite entre impulsionar e realmente tomar o lugar das outras pessoas. No lugar do urbanismo, na arquitetura, a cidade é legítima, porque é a sua responsabilidade de fazer parque, de fazer biblioteca, de fazer sinalização, ponto de ônibus, transportes coletivos. Então, a gente tem, ao contrário, interiormente uma expertise para gerar o design desse tipo. E é nosso objetivo para inovar, porque isso é uma incumbência da cidade. Eu acho que o limite é frágil, mas é muito fácil dizer, não é
o lugar do Estado, estimular a qualidade, sim. É dado ao Estado, tem que ter competência interna, tem que obrigar a qualidade e julgar as intervenções no território. Então, quem está habilitado a fazer o projeto, quem está habilitado também a acompanhar isso internamente, porque todos os meus colegas, eles estão muito frustrados porque eles não desenham mais. Eles